Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois de alguns dias sem gravar, né? Ontem eu até estava lá no estádio acompanhando o jogo do Vasco aí contra o Palmeiras. Infelizmente, né, cara, um vacilo grosseiro do Hugo Moura custou aí talvez um ponto preciosíssimo para o Vasco nessa competição, no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco vai lutar para não cair de divisão. Infelizmente, o Vasco deixou escapar esse pontinho que já estava bem garantido, né, cara? O Palmeiras não estava tão bem assim na partida, amassando o Vasco, como era o prognóstico de vários especialistas aí, que o Palmeiras iria golear, amassar o Vasco, mas isso não aconteceu ontem, infelizmente, por um erro técnico de um jogador do Vasco. O Vasco acabou perdendo a partida ali, tomou o gol do Vitor Roque, que não fazia gol em ninguém, né? Complicado, né? Vamos falar um pouco desse jogo, vamos falar também da negociação com o Fernando Diniz. Falta detalhes, pequenos detalhes para o Diniz ser o novo técnico do Vasco, falta pouca coisa para o Diniz assumir o Vasco, ele pediu reforço para a diretoria, vamos falar disso aqui no nosso vídeo. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no canal. Para aqueles que deixaram um like aí no vídeo, vai aparecer uma ferramenta nova no YouTube chamada Hypar. Se você puder hypar aí os nossos vídeos aí, vou agradecer demais, hein? Muito obrigado aí a galera que está clicando e ajudando o nosso canal. Tamo junto. Bom, pessoal, ontem, infelizmente, o Vasco acabou perdendo o jogo aí para o Palmeiras aqui em Brasília por 1-0, né, cara? Um jogo aí que o Vasco entrou com um time misto, né, cara? Quando você olhou a escalação ali, você viu o time sem Verratti, sem Coutinho, com alguns jogadores que não jogavam há algum tempo, como o Matheus Cocão, o Tietê, que estava afastado, né, problemas pessoais, e o Lloyd Augusto ainda como titular. Com certeza o torcedor tremeu na base, né? Mas dentro de campo o time se portou muito bem. O Vasco, no primeiro tempo, soube jogar o jogo, cara, impressionante. O Lloyd Augusto finalmente fez uma partida aceitável, foi disparado, um dos melhores jogadores do Vasco na partida de ontem. Nunca imaginei que ia falar isso aqui no canal, mas é verdade, cara. Eu tava lá presente, vi a raça do jogador, vi o jogador tentando fazer alguma coisa de diferente, mostrar o seu valor, mostrar que é um jogador que pode ajudar o Vasco ainda nessa temporada e que tem capacidade, né, cara? Lá no estádio, o sentimento, eu que estava lá presente, o sentimento era total de apoio ao jogador, né? Lógico, quando dá um vacilo ou outro, o torcedor dá aquela zoada, mas no geral o torcedor estava apoiando muito a atuação do Lloyd. Quando ele saiu de campo, geral não acreditou, geral ficou bem assim, triste até mesmo com a saída do Lloyd Augusto, eu fui um dessas pessoas. E achei a atuação dele bem aceitável, cara. Disparado o melhor jogo com a camisa do Vasco. Esperamos que ele jogue bola aí nas próximas rodadas, tanto na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro, para ele conseguir recuperar um espaço aí dentro do time e tentar recuperar uma confiança maior do torcedor. O torcedor só teve confiança nele antes dele fechar com o Vasco. Depois que ele fechou com o Vasco, o torcedor ficou com o pé atrás. Ele jogou muito mal e na partida de ontem ele mostrou o seu valor. Tomara que o Lloyd Augusto aí dê a volta por cima e que seja um jogador importante para o Vasco nessa temporada. O Vasco precisa de jogadores com essas características, que dribla, que vai para a linha de fundo, tenta fazer jogadas, e ele estava fazendo isso ontem contra o poderosíssimo Palmeiras. Torcemos para que esse jogador se recupere mais rápido da lesão e que ajude o Vasco aí e que ele desenvolva, né? Aparentemente parece que ele está se adaptando bem ao futebol brasileiro. Um fato curioso, não sei se alguém percebeu, após a saída do Fábio Carille, o Lloyd Augusto começou a jogar um pouco melhor, né? Ele já tinha ido bem em alguns últimos jogos do Vasco, enquanto o Palmeiras já foi muito bem nessa partida aí como titular, né? Vamos torcer para que o jogador desenvolva bem, né? Mas, realmente, o vacilo do Vasco foi ali a saída de bola, né, cara? Aquilo ali não foi treinado, tá nítido que não deu tempo para treinar aquela saída de bola, tanto que o Hugo Moura entregou de maneira bizonha o gol pro Palmeiras, né, cara? O Vasco fez um primeiro tempo, até certo ponto, impecável pelas peças que a gente tinha dentro de campo. O Vasco sem Verratti, sem Coutinho, sem jogadores importantes ali, né, cara? E mesmo assim, o Vasco conseguiu se portar muito bem no primeiro tempo, aí vai no segundo tempo, toma esse vacilo aí do Palmeiras e o Vasco ficou praticamente sem reação, né? Teve uma outra jogada ali, entrou o Benjamin Garré, que pouco fez no jogo. É um jogador que aparentemente tem habilidade, mas ele não sabe tomar decisões corretas dentro do jogo, né? Cruza muito mal, erra passe bobo. É um jogador que tem que ser melhor potencializado, né? Talvez com a chegada de um treinador de qualidade, pode ser que ele desenvolva mais no Vasco. Só que aparentemente, vendo ele ao vivo, eu achei que ele tem muitos problemas técnicos. Tem habilidade, mas cruzamento muito ruim, o passe dele é muito ruim, tem que melhorar, e principalmente a recomposição dele é muito abaixo, cara, é muito abaixo para um jogador jovem, é muito abaixo realmente, ele parece que fica preso no gramado, a perna dele não vai, ele parece que tem a perna presa, não consegue correr muito, mas é um jogador que pode ser melhor potencializado, como eu disse.
se chegar um treinador de qualidade, porque habilidade ele tem, né? Vamos ver aí o que pode acontecer, se até o Lloyd Augusto está sendo resgatado, porque não Benjamin Garré. Mas, na minha opinião, no geral, o resultado foi muito cruel com o Vasco, muito cruel mesmo, porque o Vasco merecia no mínimo um empate contra o Palmeiras, mas infelizmente futebol é assim, quem não faz leva, né, cara? Infelizmente o Vasco não teve condições de fazer um golzinho sequer no Palmeiras, tentou se defender, mas por ter um elenco muito abaixo, um elenco que não é qualificado, o Vasco acabou entregando o gol, né? Deixa nos comentários o que você achou do jogo contra o Palmeiras. O próximo jogo do Vasco agora é na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, na Sul-Americana, lá na Venezuela, contra o Puerto Cabello. Só a vitória interessa pro Vasco. Se perder esse jogo e tiver um resultado positivo lá do Melgar em frente ao Lanús, o Vasco perderá a segunda posição aí na tabela lá na Sul-Americana e pode correr seríssimos riscos de sequer se classificar à próxima fase da Sul-Americana, até mesmo para aquele mata-mata que vai ter contra o terceiro colocado lá da Libertadores, né? Tomara que o Vasco faça um bom jogo e vença essa partida aí. Bom, e agora vamos falar aqui da situação do Fernando Diniz, meu amigo. O grande assunto do momento, a novela Diniz segue aí há mais de uma semana, desde a demissão do Fábio Carille. O Vasco ainda segue negociando com o treinador. E segundo as informações trazidas hoje pelos jornalistas Bruno Murito e Rafael Zarco, lá do Globoesporte.com, Vasco e Fernando Diniz estão muito próximos, já estão discutindo reforços para a equipe, né? O Diniz teria pedido reforços aí à diretoria do Vasco, mas segundo as informações, ainda falta um acerto ainda entre os valores que o Vasco quer pagar e o que o Diniz quer receber, apesar de outros jornalistas confirmarem que essa parte salarial já está tudo acertado, que o problema hoje não seria o salário do Diniz, mas de acordo com o Globoesporte.com, realmente esse é o maior entrave até agora, né? Segundo as informações, o Vasco deve ir até o limite para conseguir um treinador para a equipe, um bom treinador, pagando valores do patamar como Payet e Coutinho, né? Ou seja, pode ser que o Diniz receba 1 milhão realmente aí no Vasco. E a questão de reforço, caso acerte com o Vasco, o Diniz já demonstrou interesse de contratar 3 a 4 reforços na próxima janela, prioritariamente do meio para frente. Vale ressaltar que é necessário contratar um zagueiro, né? Até coloquei na capa aí a contratação de um camisa 4. Ontem gostei muito da atuação do Lucas Freitas, cara, ele foi um dos melhores em campo até a lesão, justamente ali com o Lloyd Augusto, mas também gostei da entrada do zagueiro Luiz Gustavo da base. Estou na fria danada, mas o Vasco tem que contratar outro zagueiro. Precisa trazer um outro zagueiro de excelência, um zagueiro de qualidade, para ser o xerifão ali incontestável da zaga do Vasco. E o Diniz deixa bem claro que planeja melhorar e qualificar o meio-campo e o ataque vascaíno e pede aí de 3 a 4 reforços para a diretoria. Se vai trazer é uma coisa, né? A gente sabe que as diretorias prometem ao treinador para fechar logo e quando o cara tá lá não entrega o que ele pede. Isso pode acontecer sim no Vasco, porque a diretoria, para quem contratou aí jogadores fraquíssimos que o Vasco contratou, como o Jean Davi, por exemplo, não ficarei surpreso se o Diniz pedir jogador X e o Vasco vir com um jogador Z, Y, um jogador nada a ver com o que o Diniz quer, né? Com as características que o Diniz pediu. E inventar um jogador talvez encostado no México, como foi o Jean Davi, encostado em Portugal, como era o Maxime Domingues, nem tá mais no Vasco, como era o Lloyd Augusto até então, até agora, né? Porque o Lloyd Augusto tá começando a jogar bem agora, mas os jogos passados deixaram bem claro que ele não tinha até mesmo condição de vestir a camisa do Vasco. Mas o jogador parece que vai mostrar que tem capacidade de continuar, né? Tomara. Mas até então, muitos reforços contratados não deram certo no Vasco, né? Certo mesmo só foi Coutinho e Nuno Moreira, cara. Pô, com certeza aí a diretoria tem que ter a margem de erro muito menor do que vem tendo, cara. O Vasco erra demais nas contratações e se errar nessa janela do meio do ano pode ser fatal. E se o Diniz não fizer um bom trabalho, o Vasco tem seríssima chance de cair para a segunda divisão e está somente a 1 ponto da zona. Depois que entra na zona, a gente sabe que não consegue sair mais. Olha lá o Santos. O Santos tá fadado a cair de divisão, cara. Para mim, o Santos hoje, dos times grandes, é o mais favorito a cair, cara. Porque time que quando entra na zona, se instala uma crise muito grande, se errar nome de treinador, de contratações, o time não vai dar liga, o time vai cair realmente de divisão e eu tenho medo que isso aconteça com o Vasco também. Espero que o Diniz faça um bom trabalho e que o Vasco contrate jogadores qualificados aí para melhorar tanto o nosso meio campo e principalmente também o ataque e a zaga, porque é necessário trazer um zagueiro. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto de Diniz, detalhes sobre o salário aí do treinador, estaria emperrando essa negociação. Outras informações confirmam que o salário não seria problema, que a parte financeira não seria o problema para o Diniz, né? Mas até agora não tem como a gente saber o que está acontecendo. Eu, sinceramente, não ficarei surpreso se o Diniz melar com o Vasco.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Assim que tiver novidades, vamos trazer a qualquer momento aqui no canal. Tamo junto. É nóis.